Tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre como equilibrar as suas emoções de forma prática e rápida. E saudável. E saudável, que é o principal. É verdade, a gente vai dar ênfase nesse ponto, porque é uma coisa que todo mundo vai conseguir fazer na própria casa, ou indo de encontro com a natureza, e indo de encontro com o mundo interno e externo, de uma forma mais plena e consciente, por isso que é mais saudável, né? Então, é isso, a gente anotou alguns tópicos aqui. Por exemplo, de uma forma de arte, por exemplo. Você sabe aquela técnica da Mulher Maravilha? Não. Ou do Super-Homem? Não. Por exemplo, se você vai para uma entrevista de trabalho ou encontrar alguém que você ainda não conhece, uma forma de você se colocar de uma maneira mais confiante é você fazer, né, a posição da Mulher Maravilha, né? Antes de você encontrar com a pessoa, ou se não antes de você ir para uma entrevista de emprego, ou se não você apresentar um trabalho na faculdade para todo mundo, você fica num lugar reservado, se você quiser, né? E fica lá por 2 minutos assim. Tipo, estufa o peito. Assim. Exatamente, estufa o peito e fica assim, né? Ah. Uns 2 minutos, coloca lá, marca no relógio. Aí, depois quando você entra para você fazer essa apresentação, você já se sente seguro, porque é uma forma de os hormônios circulam melhor no teu corpo. E ele informa pro teu metabolismo que você é forte, que você pode. Olha. Assim como outras posições que durante esse programa ou outros a gente pode informar para vocês. Tem aquela outra assim também. Essa aí é também da Mulher Maravilha? Não, essa aqui poderia ser, né, da Mulher Maravilha no sofá dela, assim. Ah! Mas é do Poderoso Chefão. Nossa, você pode fazer no ônibus. Isso é uma forma artística, né, de expressão, como exatamente, o teatro. Usando a arte, a expressão corporal, né? E a dança também, ela estimula muito isso, né, tipo, de você sentir melhor emocionalmente, porque você entra em contato ali com o seu corpo e com os movimentos, e dependendo da música, ela te influencia totalmente, né, que música também é uma forma de arte. Escrever também, a gente pode escrever um diário, né? Diário anotar o que a gente está sentindo no dia, pensando, que é uma forma de visualizar e de organizar, né, as emoções, os processos psíquicos para fluir melhor. Tem também poema que tem gente que gosta de fazer. Exatamente, poema. História, contar história. Contar uma história. Escrever uma crônica. Carta. Que hoje em dia não tem. E como é legal, né? Escrever uma carta. Já pensou? Eu mesmo gosto de receber carta. Quem quiser me escrever uma carta, eu vou amar. Ainda mais falando sobre o nosso canal. É verdade. Tá e carta é uma coisa que não é imediatista, né? Igual a gente tá acostumado. A carta você tem que escrever lá aos poucos e esperar o tempo de enviar, de chegar na pessoa. Então, é uma coisa que exige paciência e dá mais frio na barriga, né? Você vê que tem uma carta ali. E hoje em dia é tudo imediatista, tipo, quero falar com a pessoa, em um segundo você já consegue falar com ela. E é engraçado, né, porque a carta, né, Bel, até esse imediatismo, né, a pessoa falar alguma coisa que ela depois se arrependa, era uma forma de escrever realmente com a alma, com o coração, de uma forma consciente, porque você tinha tempo ainda de não enviar a carta. Nossa, é verdade. Né, e eu duvido que alguém já se arrependeu. Deve de passar ter um limpo, outro, né? Mas, tipo, a carta não tem como se arrepender, porque você tá ali aos poucos escrevendo, com paciência, né? Exatamente. E dá a impressão que daí, como você silencia mais, né? Que é o que a gente gosta muito de falar, o quanto você precisa ficar contigo mesmo para se conhecer e tal. Sim, ficar no silêncio, para se ouvir, né? Para se sentir. Aí, na carta, é uma espécie de terapia, né? Porque você fica com você se concentra no que está escrevendo, né? É verdade. Outra coisa também que é uma expressão artística que vai nos equilibrar emocionalmente instantaneamente é a natureza, porque é um lugar que a gente saiu, né? Antes a gente era da natureza, a gente ainda é, só que a gente tem muito menos contato do que a gente tinha antigamente. E isso nos causou muitos danos, né? Mentais, acelerou a mente. Tá causando mais enfermidade pro nosso corpo, porque a própria medicina tá na natureza, né? O contato com o pé descalço na grama, olhar para o céu, observar os animais que vivem o presente, né? E é incrível, né, Bel? Quando você tá assim
se sentindo muito estressado, cansado, e você tá com aquela fadiga e pensa assim, mas o que eu fiz hoje, né, para estar cansado? Eu não tenho que estar cansado, né? De repente no final da tarde, mas ali ainda começou o dia. Se você na hora se perceber e tiver a oportunidade de tirar o teu calçado e ter acesso até um gramado, Isso, você já transforma, é uma forma transmutar. do nosso tópico aqui, rapidamente, uma forma prática, e você muda. Descarrega a energia, né? Porque você entra em contato com a terra, né? Que puxa a energia, né? E tem uma frase agora que eu lembrei com você falando isso, que é, na verdade, você não tá cansado. Você tá cansado porque você fez pouco do que te faz sentir vivo. Não, na verdade, assim, você não tá cansado porque você fez muita coisa. E sim porque você fez pouco do que te faz sentir vivo. Olha que lindo. Então, às vezes, a pessoa, sei lá, não fez quase nada no dia, né? Sei lá, só mexeu um pouco no celular, no computador e fala, nossa, tô sem energia. Mas é porque faltou você fazer algo que te eleva, que te dá energia pra vida, né? Que pode ser entrar em contato com a natureza, entrar em contato com o mundo interior, com a arte. Isso, que realmente é o que te recarrega, porque é dali que você veio, né? Usar a tua criatividade. Outra forma de arte, que eu acho que muita gente se identifica, é a própria culinária, né? Ah, é verdade. É você fazer um prato colorido, né? Isso, exatamente, fazer um prato colorido, você fazer uma receita, né? Por exemplo, alguma coisa que emite a tua infância, alguma receita da tua avó, ou que te trouxe alguma coisa, aquilo muda totalmente a vibração. E normalmente essas receitas da avó são coisas saudáveis, né? Tipo, exatamente. Isso é uma forma de arte também, você colocar um prato colorido, mas não com guloseimas, né? Coisas industrializadas, mas sim com vegetais, legumes, frutas, porque isso dá vida também pro nosso corpo. Aquele colorido já passa, né? Por exemplo, aqui que a gente olha, gosta de arte e tudo, essas cores, elas já, né? Já dão pro nosso olho uma energia boa, né? Exatamente. E outra alegria. coisa, na própria natureza, né, Bel, que você estava comentando antes comigo, sobre os animais, né? Por exemplo, os insetos também, até uma joaninha, né? Vermelhinha. Olha o que ela desperta na gente. Nós, né? É verdade. Na árvore também, quando a gente olha. A gente olhou até pra exatamente, essa árvore aqui, ela é muito linda. Ela parece que ela tá de pernas pro ar, cruzadinha. Cruzada, assim. é verdade. E se pensar no alimento também, ele cresce na grama, no solo, né? Recebe água, recebe luz solar. Então, tanto de energia ali que ele contém, né? Então, é muito importante tanto essa forma de alimento físico como alimentos como música, que também serve como um alimento para os nossos ouvidos, né? O que a gente vê como alimento para os nossos olhos. Então a gente tem que cuidar disso também para poder se equilibrar emocionalmente. A forma que a gente escuta música todos os dias nos influencia. Tipo, às vezes a pessoa, nossa, eu tô muito pessimista, só vem pensamento ruim, mas é porque que ela só ouve música que fala de coisa negativa, ou só vê filme ou notícia negativa. Porque acaba sintonizando ela naquela frequência, né? Exato, igual no rádio, né? Exatamente. Uma frequência negativa, de vitimismo. De violência. Ou de violência, exatamente. Aquilo fica repetindo, né? Exato. Aí quando a gente faz essas artes, a gente visualiza esses padrões mentais, como a forma de diário, né? A gente vê, caramba, por que esse pensamento tá se repetindo tanto? Mas a gente vai lá no fundo da causa, né? Na causa da... O que eu tô colocando pra dentro pra tá vindo esses pensamentos? Exatamente, né? O que eu tô nutrindo. Isso. Né? Você fazer aquela reflexão, vigiar a tua atitude, as tuas escolhas, né? A escolha daquela música. Exato. Por que eu tô escolhendo muito aquela música? É porque a maioria gosta e falou que é boa, ou porque realmente eu sinto que ela me faz bem. Né? E isso tudo vai seguir nos retroalimentando e vai moldar o nosso mundo interno. E aí a pintura e desenho também dá pra saber sobre uma pessoa, né? Pessoas que desenham coisas lindas significa que tem aquilo dentro de si. Dela. Agora pessoas que desenham coisas monstruosas, assim, coisas pretas e branco, assim, tudo assim, significa uma confusão interna. Exatamente. Então você me deu uma ideia, Bel. Então quer dizer que quem tem um filho pequeno, né? Que às vezes ainda está aprendendo a se comunicar, né? Verbalmente e tal. Se você pedir, vamos desenhar, né? Sim. No momento que ele for desenhando, você já vai poder entender o mundo interno dele. Como ele está naquela hora, né? Como ele está se vendo e como ele está te vendo. Será que você está sendo uma mãe
né, muito mandona, ou se você ou não, né? E o filho pequeno é um exemplo muito bom, porque ele é como se fosse uma página em branco que os pais vão moldando ele, né? Ensinando as coisas, dando alimento para ele, não só físico, né? Como o que ele vê, o que ele ouve, então isso vai moldando a personalidade dele e o que ele tem dentro. Então, às vezes a gente vê os desenhos dessas crianças, sei lá, como uma professora vendo, né? A gente pode pensar o que os pais estão dando para ele. Tem todo um contexto, né, por trás. E normalmente os pais aprenderam isso também na infância e seguem repetindo. Então, a gente tem que observar os nossos padrões comportamentais e tentar quebrar, ou tentar pelo menos colocar consciência para trabalhar para quebrar, né? Exatamente. Outra dica, né, por exemplo, quando você vai fazer uma prova, né, tanto da faculdade ou de um concurso, se você está muito nervoso, uma forma de você se acalmar e não ficar tão nervoso para começar a prova é você esperar uns minutinhos, né, e pegar e desenhar alguma coisa, ou dançar, né? ou meditar, né? Exatamente, ou dar uma respirada, meditar, que automaticamente você, e rápido, você já fica num estado melhor. É verdade, porque quando a gente tá nervoso, a gente não entende muito bem, é um processo do cérebro isso, né? A gente não entende se a gente tá em perigo ou não. Então é automático que o corpo vai reagir assim, né? E vai dar o branco, que as pessoas chamam de branco, né? Mas se você mostrar pro seu corpo que tá tudo bem, tipo, indo pra natureza antes, ou meditando pra dar uma clareza, você vai ver, não, vai dar certo, tipo, essa prova é só uma prova. Aí vai acalmando e alimentando a mente de uma forma consciente, e não deixando ela te controlar, né? Porque a mente, ela é uma ferramenta que pode ou nos controlar, ou a gente aprender a gerir ela, né? Exatamente. A gente tem que lembrar da mente, lembrar pra nós, né, que a mente, ela está ali, mas ela automaticamente, quem manda nela e quem dá limite para ela somos nós. Isso, porque se nós não dermos limite, ela vai mentir. A mente mente, né? A mente mente. Se a gente não usar ela consciente e se identificar com ela, se a gente se identificar com ela, com os pensamentos e emoções que vêm, se a gente pensar, eu sou isso, a gente vai seguir retroalimentando isso e isso vai tomar controle de nós e vai fazer a gente ter reações impulsivas, ações, né, sem controle. Isso tudo é por falta de consciência, que começa num brotinho, como se fosse a semente, né, que é o pensamento. O pensamento surge como semente, aí a gente coloca a atenção nele. Se a atenção não é consciente, ela se torna já um broto, né, um fruto. Não, fruta não, um broto. E aí se torna o que é? O sentimento. Do pensamento vai pro sentimento e gera uma coisa em nós. Aí depois, se a gente continua sem perceber que a gente está plantando aquilo, ele cresce e se torna uma ação, né? Uma árvore. Exatamente. Então, para que a gente realmente faça o que a gente sente, o que é bom pra gente, a gente sempre volta naquela máxima. Tem que tomar consciência, tem que se sentir. Isso, o que estamos plantando. Exatamente. O que eu quero? Voltar para si e sempre estar vigiando, né? Nossos pensamentos. Esse pensamentinho não é bom. Isso, e né? não sou eu também, né? Exatamente, não sou eu. Tá estranho, isso não tem nada a ver comigo, E a melhor forma de tirar a força de um pensamento não é brigar contra ele, não é ficar, nossa, sai daqui. Não é isso, é você ignorar. Ele vinha, você fala assim, eu não sou isso. E foca em outra coisa, ele vai sair com o tempo. Mas se a gente bloquear e falar, nossa, sai daqui, ele vai se fortalecer. Se a gente der atenção, né? É a mesma coisa de fazer assim, não pensa em uma árvore preta. Você pensou agora, né? Exatamente. Não pensa no elefante rosa. Isso aí já é verdade. Porque não existe esse de não ou sim, né? O que você foca vai aumentar. Exatamente. Vamos focar em outra coisa. Isso.